a partir do verso 1 em diante. Vamos ler até o 10. O tema dessa mensagem é o homem chamado Jesus. Quantos conhecem esse homem? Graças a Deus. Um dia eu tive o privilégio, o prazer de ser apresentado a ele. E depois que eu entreguei a minha vida para esse homem chamado Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E graças a Deus que ele continua transformando a minha vida. Todo dia, todo amanhecer, é uma nova oportunidade de mudança que ele me permite viver. Assim é com todos aqueles que creem no nome dele. João 9, todos acharam? Vamos ler? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Repita comigo, cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram quem? Os pais. Verso 20. Então os pais responderam: Sabendo que esse é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Pergunta a ele, ele tem idade, ele falará de si mesmo. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Pode dar glória a Deus. Eu era cego, agora vejo. Deus, nós louvamos o teu nome, glorificamos ao Senhor, porque a tua palavra nessa hora será ministrada, e nós confiamos em ti, nós acreditamos fielmente no poder e na eficácia da mesma,
porque a tua palavra, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de penetrar, de ir lá dentro da nossa alma, no nosso espírito, aonde o médico não pode chegar, aonde os mais sofisticados aparelhos da medicina não conseguem detectar aquilo que nos angustia, aquilo que nos incomoda, mas a tua palavra, ela pode. Há poder na tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Senhor, e ela pode desfazer toda a artimanha do inferno nessa noite. A tua palavra, ela pode, Senhor, destruir cadeias, ela pode desconstruir, Senhor, aquilo que foi construído de maneira errada, e ela vai edificar algo firme, sólido na nossa vida. A tua palavra que nos permanece, que nos mantém de pé, Senhor. É pela tua palavra que nós estamos aqui nessa noite, e eu creio, Senhor, que a nossa vitória vem pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar amém? Amém. Graças a Deus. O homem chamado Jesus. Eu estava refletindo sobre alguns textos, estudando para montar essa mensagem, e percebi, o Senhor me fez perceber e me fez lembrar de alguns anos atrás, quando ouvi uma mensagem do querido pastor Gesiel Gomes. Foi um pastor que eu gostava muito, ouvia muito no início da minha caminhada, e ele falou algo sobre senhas, sobre palavras-chave, sobre como interpretar a Bíblia, como estudar a palavra de Deus, e essa palavra me veio ao coração, e eu falei com o Senhor: Senhor, me mostra algo que venha me chamar a atenção dentro desse texto. E eu orei nesse propósito, e compreendi dentro de alguns textos, e vou passar para a igreja nessa noite, para que você, se achar por bem também, orar nesse sentido, ao estudar, faça. A gente vai ver, quando a palavra do Senhor fala, ou quando nos apresenta, ou quando cita o Espírito Santo, é lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra fala que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo do Senhor, ele fazia o quê? Ele pairava, ele se movia, ele se movimentava sobre a face das águas. Então, uma palavra-chave, ou uma marca desse versículo é movimentar-se. Ou seja, o Espírito Santo, ele se move, ele se movimenta, ele não está estático, ele não está parado, ele está agindo. Você crê nisso? E aí, todas as vezes que eu leio acerca do Espírito Santo, me vem ao coração que ele está agindo, ele está agindo, ele está operando, ele está em atividade. E quando eu convido o Espírito Santo para agir, para o operar dele na minha vida, fica mais fácil viver, fica mais fácil caminhar, fica mais fácil resolver aquilo que a gente tem que resolver, porque o Espírito Santo de Deus trabalha, o Espírito Santo continua se movendo em favor daqueles que buscam a Ele. Então, uma marca, uma característica desse texto que nós lemos lá em Gênesis 1, que eu citei, é o quê? O movimentar-se do Espírito. Um segundo texto que eu quero passar para vocês também, se encontra lá em João, no capítulo 2, que retrata, o que relata para a gente o quê? O primeiro milagre, realizado pelo Senhor Jesus na Bíblia. O que aconteceu nesse texto? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Quem pode falar? Transformou água em vinho.
Ele estava num casamento, ele foi convidado e ele, ao perceber ali, né, falaram com ele, olha, acabou o vinho, e ia ser um vexame para aquela família, para os pais, né, da noiva, de quem estava oferecendo ali aquele banquete, aquela festa. E Jesus, ele transforma água em vinho, mas não apenas transforma a água em vinho, mas ele transforma a água em um vinho que excelente, no melhor vinho que aqueles convidados podiam ou puderam experimentar. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, é o melhor. Tudo que Deus nos oferece, nos dá, nos proporciona, é o melhor. Se você está casado, se você tem uma esposa, se você tem um marido, Deus te deu um presente e é o melhor. Se você tem filhos, Deus te deu os melhores filhos. Se você está congregando aqui nessa igreja, essa é a melhor igreja para você. Se Deus nos deu um pastor, Ele é o melhor pastor para nós nesse momento. Então ore pela sua família, ore pelo seu casamento, porque o que Deus dá é sempre o melhor. E a palavra aqui, né, a característica dentro desse texto, desse episódio de milagres, né, do Senhor Jesus, de transformar água em vinho, é o quê? É o transformar. Transformar é a palavra que marca esse texto. E no texto que lemos, o homem chamado Jesus, eu também quero fazer aí trazer um paralelo, né, ou linkar aí a transformação de água em vinho com a transformação realizada por Jesus, ou pelo homem chamado Jesus, na vida daquele cego. O Senhor Jesus, Ele transforma de maneira maravilhosa a vida daquele homem. Muitos que viam assim, que sabiam da condição dele, ficaram assim, sem acreditar. É ele? Será que é ele? Não é? O homem estava mendigando. Mas Jesus, diz o texto, ouviu, e Jesus chega até ele e realiza um milagre. O homem chamado Jesus transformou a vida daquele cego. Aquele homem que estava à margem, à beira, era época de festa, e com certeza estava ali movimento de turista na cidade, pessoas estavam ali mendigando, era provavelmente um período que ele ganhava muito, né? Ele conseguia muita esmola, mas Jesus, o homem chamado Jesus, chegou na vida dele para mudar, para transformar o quadro. E eu, pensando em casa, sobre a condição daquele homem, nasceu cego, nunca viu a face da mãe, nunca tinha visto a face da mãe, do pai. Pensa comigo, a gente às vezes lê, né, o texto tão rápido, né? Cego, Jesus curou o cego, mas tenta olhar a realidade daquele homem. Se tivesse irmãos, talvez até interagia, brincava, mas não conseguia enxergar a face dos irmãos. Talvez sentisse, talvez não, sentia o sol aquecendo a pele, o corpo, mas não conseguia ver, né, o brilho do sol, contemplar a natureza, né, a obra da criação do Senhor, os pássaros, ouvia os pássaros cantando, mas não podia vê-los, a beleza dos pássaros, contemplar a natureza. E a gente vê que uma vida, termo até forte, né, mas ele vivia uma vida miserável, mendigo,
pedindo esmolas, dependendo da boa vontade ou da generosidade de outros. E Jesus, quando o transforma, quando o cura, Jesus também proporciona para ele dignidade, a oportunidade de viver de maneira digna, de se sentir alguém, de se sentir, uma pessoa útil. O homem estava lá, e Jesus o vendo, Jesus chega até ele, e Jesus opera um milagre, cura ele. E olha, eu estava tentando me colocar, na posição ali, e pensando, o que o cego enxerga, se eu posso perguntar para você, o que ele vê, o que passa na mente dele? E aí o Senhor falou assim, fecha os olhos. E eu fechei. Faz essa experiência, fecha os olhos aí no seu lugar. Fecha os olhos. Está claro ou está escuro? Escurece, né? E quando a gente fecha os olhos, escurece. E aí o verso 5, Jesus já fala: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, aquele que andava na escuridão, agora estava tendo a oportunidade de ver, de experimentar da presença da luz do mundo e ser curado, transformado por aquele que trouxe luz às nossas trevas. Jesus trouxe luz para as trevas daquele homem. Mateus 4 fala sobre isso, 4,16. Um povo que jazia em trevas, não é isso? O povo que jazia, em trevas, viu grande luz. E aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz do mundo, irmãos. E eu quero trazer para você algo aqui. Aquele homem tinha cegueira de nascença, uma deficiência natural, nasceu assim, mas existem também os cegos espirituais. Aqueles que estão à sombra da morte, aqueles que ainda estão mortos, jazem em trevas, porque os seus olhos estão com escamas, fechados, estão caminhando ainda na escuridão. Mas Deus nos levantou, Deus tirou a nossa cegueira, Deus trouxe luz na minha vida, na sua vida, para que sejamos luz na vida de outras pessoas também. Para que, como nós enxergamos o homem chamado Jesus, outrora estávamos em trevas, outrora estávamos mortos em nossos pecados, com as nossas vistas cegas, não enxergávamos o Senhor, não enxergávamos a sua palavra, não enxergávamos o caminho, até que Jesus, o homem chamado Jesus, nos chamou, nos resgatou, nos tirou do charco de lodo e nos colocou em sua presença, e hoje a luz de Cristo brilha na minha e na sua vida. Deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida. Deixe que enxerguem a luz de Jesus brilhar na sua vida. Aquele homem não conhecia a luz. Verso 32, não sei se você está com a Bíblia aberta. João 9, 32. Diz assim: desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ou seja, Jesus faz aquilo que é inédito.
Até aquele momento ninguém tinha ouvido falar sobre um cego de nascença ser curado. Até aquele momento aquilo ainda seria impossível, era considerado impossível. Mas o Deus Todo-Poderoso chega diante daquele homem, a luz do mundo, o homem chamado Jesus, o Deus de misericórdia, o Deus que estende as mãos ao abatido, o Deus que pega lá o homem lá do monturo, necessitado, pobre, e coloca entre os príncipes. É esse Deus, é esse Jesus maravilhoso, que chegou na vida desse cego e trouxe transformação. A maneira que Jesus agiu, convenhamos, é bem diferente. Com alguns cegos, Jesus só disse, e a vista foram restaurada a visão. Com outros, Jesus tocou, e foram abertos os olhos. Mas com esse homem, Jesus faz diferente. Agora, não importa a maneira como ele vai fazer. Nós não fomos chamados para dar ordem para Jesus. Senhor, faz assim, assado. Ou Senhor, tem que ser desse jeito. Não. Quem manda é Ele. Quem faz é Ele. E nós temos aqui deixá-lo fazer. Dar liberdade. Jesus, tu tem a liberdade para agir na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, na minha família, na vida da minha irmã. Age conforme a tua vontade, da maneira que tu queres, Senhor. Muitas vezes a gente não sabe como Deus vai agir, mas a gente também não foi chamado para saber, para tentar descobrir a maneira que Deus vai agir. Nós temos é que crer que Deus vai agir. Agora, como está agindo, não importa. E Jesus vai, verso 6, diz que cospe na terra, ou cospe no chão, e abaixa ali, pega aquela laminha, aquela cuspe com a terra, faz ali um lodinho, passa nos olhos daquele homem, e depois dá uma orientação. E disse Jesus, verso 7, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Mas, imagina se ele falasse assim, mas Senhor, tem a casa da irmã fulana de tal aqui, que ali tem um lugar para eu lavar. O tanque de Siloé é muito longe. Ele não questionou. Mas tem gente que às vezes questiona. Questiona o que Deus está fazendo. Ou tem que ser do meu jeito. Ou tem que ser do teu jeito. E não é assim. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, deixa Ele agir. Deixa Ele agir do jeito dele. Você pode falar para alguém do teu lado aí, deixa Ele agir do jeito dele. Deixa Ele agir. E ele foi. E tem o porquê. Tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E Jesus, o homem chamado Jesus, ele é o quê? Ele é o enviado do Pai. Deus enviou Jesus para nos resgatar, para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Ele é o Cristo, o ungido que foi enviado por Deus para nos trazer a salvação. Siloé significa enviado.
Ou seja, aponta para Jesus. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Ou seja, o enviado de Deus é que está fazendo isso na sua vida. Aquele que foi enviado pelo Senhor, é Ele que está transformando a sua vida, é Ele que está operando o milagre que você precisa, é Ele que traz a cura para você, é Ele que tem tudo que nós precisamos, é o enviado do Senhor. E interessante é que aquele homem, imagina comigo, viaja na internet espiritual aí, imagina aquele homem andando até o tanque, passando por inúmeras pessoas, com aquele lodo nos olhos, sem enxergar, e o pessoal olhando ele pedindo licença, ou alguém conduzindo ele, mas ele tinha que ir no tanque, porque a orientação, a ordem do Senhor é: vai e lava-te no tanque. E aqueles que viram ele chegar no tanque, cego, depois ao lavar-se no tanque, tiveram que vê-lo voltar enxergando. Testemunho, irmãos. A ida ao tanque e a volta até Jesus foi testemunho. Testemunhando que o homem chamado Jesus operou um milagre na vida dele. Ao ir até o tanque, ao retornar à presença de Jesus, teve gente que viu e ficou, talvez sem acreditar. Espera aí, é fulano de tal, aquele que era cego desde criança, desde nascença, nasceu cego, ficava aqui pedindo esmola, agora ele está voltando andando sozinho, sem a ajuda de ninguém, e está enxergando. Testemunho. Mas isso gerou não dúvida, mas gerou alguns inimigos, gerou inveja para os religiosos. Os fariseus não estavam nem preocupados, ou nem se importaram com o milagre, mas eles queriam saber quem foi o homem que fez aquilo. E diz a palavra que o povo não acreditava, uns achavam que era um homem parecido com o cego, e levaram, pois aos fariseus, aquele que fora cego. E era o que? Sábado. E no verso 16, diz assim: por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Religiosos. A religiosidade também cegava aqueles homens. Eles não conseguiam ver o que? As obras de Deus, o manifestar do Senhor. No verso 3, Jesus diz: olha, nem esse homem pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E que obras de Deus são essas? Os sinais, os prodígios, a transformação de vida, a salvação, a alegria restaurada, a dignidade, aquele que estava lá à margem da sociedade. Jesus trouxe isso para a humanidade, trouxe isso para nós. Aquele que outrora era vexame, aquele que outrora fazia vexame para a família, aquele que outrora ninguém dava nada, quando o homem chamado Jesus chega na vida dessa pessoa, a transformação acontece. E aqueles que não acreditavam, eles passam a acreditar, eles têm que acreditar, porque quando Jesus faz, a mudança é completa. Quando Jesus transforma, transforma mesmo. E a mudança que o Senhor Jesus faz na nossa vida é uma mudança maravilhosa, extraordinária. E o Senhor diz: é necessário que façamos essas obras.
E aqueles homens não estavam preocupados com o que aconteceu de fato, mas eles queriam saber quem era o homem que não estava guardando o sábado. E esse homem deixou para nós, nos ensinou, nos explicou, nos revelou a palavra, que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado, não é isso? Ou invertir? Acho que é isso, né? O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Quando tem que se fazer algo de Deus, ou faça, independente do dia, nós temos que fazer. E Jesus incomodou os religiosos, e diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre os religiosos. E aí chamaram, não se contentaram em ouvir do homem que fora restaurada a visão, não se contentaram com ele falando não, chamaram os pais dele. E os pais dele falam o seguinte: olha, esse é o nosso filho, verso 20, e ele nasceu cego sim, mas não sabemos como ver agora, não sei como fizeram, o que foi feito, ou quem lhe abriu os olhos. E mesmo assim eles não se contentaram, e começaram a investigar, querendo saber quem fora o homem que tinha feito aquilo. Então chamaram, verso 24, pela segunda vez, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei se ele é pecador. Vou trazer a linguagem de hoje. Versão Weber. Falei de manhã, né? Brinquei. Não sei se ele é pecador, mas ele transformou a minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era pecador, agora ele me libertou. Muitos falam isso. Outrora, vou dar exemplos aqui. Eu tinha relacionamentos extraconjugal, mas agora não. Ele mudou a minha vida, agora eu sou marido de uma só mulher. Agora eu tenho uma esposa abençoada. Outrora eu não ligava para os meus filhos. Outrora eu xingava. Outrora eu chegava bêbado em casa. Agora não. O homem chamado Jesus me fez valorizar a minha família. O homem chamado Jesus me libertou do vício das bebidas, do cigarro, de tudo que não provém dele. Agora eu sou uma nova criatura, porque sobre as minhas trevas brilhou a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo chega sobre as nossas trevas, a luz dissipa as trevas. Você já fez essa experiência? Quando falta luz na nossa casa, né? A gente caça logo. Tem gente que tem aquela luz, né, de emergência, mas nem em casa não. Tem que abrir a despensa, o fósforo e a vela. Aí tem que ficar palpando. Tem celular, né? Eu esquecia. Mas tem celular, a gente liga o celular lá. Mas quando não tem o celular, ou quando está longe, vem logo um fósforo, né? Ou uma vela, alguma coisa do tipo. E quando está aquela escuridão, quando a gente acende uma luz, o que acontece? A escuridão vai embora.
É assim na vida de todo aquele que convida Jesus para fazer morada dentro do seu coração e assumir o controle da sua vida. A luz de Cristo dissipa as nossas trevas. Você pode ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor e terminarmos, ou encerrarmos esse período